agora foi. Olá, boa noite. Tá me ouvindo, né? Estou ouvindo, agora estou ouvindo bem. Agora foi. Acho que o Instagram tava tentando dar um bug aí na gente. Testando a nossa persistência. É isso aí. Deixa eu baixar esse áudio aqui que tá atrapalhando aqui. Pronto. Pois é, né? Nosso assunto hoje aí é o marketing 6.0, está sempre trazendo o melhor do marketing digital e como aproveitando o momento que o meu Instagram hoje está com engajamento mais alto com mulheres, eu chamei Néia para a gente falar sobre empoderamento feminino e marketing digital. Mas antes, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente, Néia. Olá, boa noite. É um prazer enorme estar participando dessa nossa live. É a nossa primeira, acredito, de outras. Eu sou Néia Bastos, aqui da cidade de Pintadas, no interior da Bahia. Sou professora, vereadora e atualmente estou me posicionando no universo de palestrante, de escritora. Estou publicando já o meu terceiro livro e eu acredito muito na importância do empoderamento feminino. Acredito que nós precisamos trazer de volta as mulheres os espaços de poder e decisão. Eu acredito muito na participação das mulheres nos espaços e na participação com equidade, com igualdade. Então, é por isso que eu tenho um entusiasmo muito grande de falar desse tema do empoderamento feminino. Pois é, tá aí. Você que não conhecia a Néia ainda, que me segue aí, tem bastante mulheres que estão sempre aí com a gente, os homens também, porque ao lado de um homem tem sempre uma grande mulher que está ali sempre ajudando o homem a se equilibrar na vida. E quando você recebe a ajuda de uma mulher, você se equilibra muito mais e com mais segurança, sem dúvida nenhuma. E, Néia, marketing digital e empoderamento feminino. O marketing digital, sem dúvida, hoje é uma revolução. Apesar de ele ser um bebê, ainda é um bebê, mas é uma revolução no mundo, o marketing digital, aonde você pode estar na sua casa e estar em qualquer país, em qualquer local onde tiver uma conectividade com a internet ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, o marketing digital ele pode ser um espaço muito importante para esse empoderamento, né, Néia? Com certeza. Eu acredito que a mulher pode se desenvolver e pode estar onde ela acreditar e quiser. E o marketing digital, ele chega hoje como uma inovação e uma oportunidade de garantir às mulheres maior acesso, além da informação, como também a se posicionar no seu nicho, na sua proposta, no que você gosta de ser e gosta de fazer. O marketing digital hoje é um convite para você trabalhar de onde você estiver e se conectar com o mundo todo. Então, eu acredito muito que é uma virada de chave na vida das pessoas, quando elas entendem para que veio o seu propósito de vida, quando ela entende que ela pode encontrar o sentido de estar se posicionando cada vez mais nesse lugar de fala que ela está. E o marketing digital, ele está junto com o empoderamento, porque você tem a oportunidade de se expressar, de se apresentar, de se conectar e, acima de tudo, de vender a sua ideia, de vender o seu, oferecer e construir esse network, ter essa troca entre as pessoas.
Certeza, né? Certeza. E hoje a gente falando sobre, tô pegando aqui um pouco, mais um pouco aqui sobre o empoderamento feminino. Na verdade, a gente sabe que as coisas já foi muito mais complicada, né? Aonde lá no início, se a gente voltar na história, nem sequer o direito de votar as mulheres tinham, né? E com muita luta, com bastante persistência, as mulheres vêm aí marcando o seu espaço. Ainda existe a desigualdade, a gente não vai aqui dizer que já eliminou, ainda existe. Mas a mulher hoje, por exemplo, e aí alguns setores têm contribuído bastante para esse empoderamento feminino. A gente não vai citar aqui que não é o nosso ponto de pauta, mas existem muitos setores aí que briga mesmo firme pelo empoderamento feminino. E aí quem está assistindo a gente sabe do que eu estou falando, a gente não precisa nem citar. E outros que brigam para que as mulheres fiquem enfraquecidas a cada dia que passa, enfraquecer muito mais. Então, a gente vê hoje que dentro da política, hoje, as mulheres participam com toda a garra, com toda a força. E aí, a gente não vai falar de política, viu, gente? A gente não vai falar de política. Aí eu estou falando, só dando um exemplo, que hoje a mulher está com bastante força. Tá chegando lá. Daqui a um dia ela vai estar ali na igualdade com o sexo masculino e o sexo feminino, sem ter aquela balança de um estar subindo, outro descendo, tá? Vai estar equilibrado já já. E, sem dúvida, o marketing digital vai ajudar muito nisso. Porque hoje, e deixa eu até mandar um abraço aqui para a Gabi, que às vezes ela está sempre interagindo aqui. Hoje, no marketing digital, a gente tem uma mulher que é exemplo, tem várias, mas sempre eu gosto de usar a Gabi, que hoje a Gabi, através do marketing digital, ela tem conseguido financeiramente, tanto empoderamento financeiramente, que ela abandonou a carreira de advogado e focou no marketing digital. Eu estou falando da Gabi Cervantes, que está sempre conversando comigo, mas tem muitas outras mulheres. Então, né, você quer pegar um pouco, né, falar um pouco sobre esse empoderamento feminino, na linha do financeiro, de ganhar dinheiro mesmo? Você quer falar um pouco sobre isso? Ou fique à vontade para falar o que você tiver interesse. Então, na verdade, as mulheres, durante toda a sua história de vida, durante séculos, as mulheres esteve no lugar de subalternidade, de dependência, de submissão, e de um lugar de secundarizar esse papel da mulher. Com o passar dos tempos, e sobretudo a partir do século XX, final do século XIX, início do século XX, já a partir da Revolução Industrial, as mulheres começam a sair de casa e começam a assumir o espaço público, que é o trabalho remunerado. Mas, ao longo da história, durante muito tempo, as mulheres exercendo o mesmo papel que os homens, elas ainda recebiam menos que os homens. Então, com o passar do tempo, as mulheres começam a se organizar, lutar pelo seu empoderamento, lutar pela sua independência financeira, lutar pela sua liberdade geográfica, lutar também pela sua liberdade para ser e fazer aquilo que ela acredita. Então, só para você ter ideia, não dá para não falar de política, só a partir dos anos 30, na década de 30, no século XX, que a mulher pôde votar e ser votada. Então, depois de muito tempo, é que a mulher teve o direito de participar de forma cidadã da cidadania de um país, de um município, de um estado. Então, assim, ela não podia exercer a sua cidadania. Então, da mesma forma era com a educação, da mesma forma era com o espaço de trabalho, a vida produtiva no universo mais profissional. E ao longo dos últimos anos, nós estamos lutando muito por essa igualdade. Eu acredito muito que, para as mulheres, nós não queremos ser à frente dos homens, nós queremos conquistar espaços iguais.
Claro que nós não seremos iguais aos homens, porque biologicamente nós temos as nossas diferenças. Mas quando a gente fala da igualdade, a gente fala de igualdade de oportunidades. E o empoderamento feminino, o empoderamento tem a ver com poder, com a força, com a capacidade que cada mulher pode desenvolver. E nós temos um poder, sim, que só nós sabemos. E quando toda mulher se conhece, se descobre e sabe do seu potencial, ela consegue mudar o seu mundo e mudar o mundo à sua volta. Então, por onde eu ando, eu gosto muito de dizer para as pessoas, você só consegue ajudar alguém depois que você consegue se ajudar. No avião, nós temos um exemplo que é muito claro. Você, quando está viajando, se por acaso tiver uma despressurização, você não vai poder ajudar ninguém se não ajudar primeiro você. Porque daqui a pouco você não tem mais ar. Então, da mesma forma é a nossa vida. Se você não se empodera, você não é capaz de libertar ninguém, porque você é alguém que vive dependente das suas amarras, dos seus medos, dos limites da sociedade e do mundo. Então, eu acredito muito que o empoderamento ele é um processo, é uma descoberta que você vai fazendo e é a capacidade que cada mulher vai descobrindo e vai desenvolvendo na sua história de vida. Ninguém te empodera, senão você mesma. As oportunidades podem até chegar e a gente abraçar, mas você precisa buscar os espaços, as oportunidades, conquistar isso. Quando você conquista, aí sim, você vai ter um valor maior, um poder maior. Então, empoderar, eu sempre digo que é totalmente o contrário de apoderar. O empoderamento, ele está dentro de você. O apoderamento é quando você toma posse de algo, então você se apodera de algo. Tem muitas mulheres que deixam que outras pessoas se apoderem delas. Por isso que acontece a violência, por isso que acontece vários tipos de opressão. Então, nunca deixe que ninguém se apodere da sua força, se apodere da sua capacidade, se apodere do teu conhecimento. Você precisa se conhecer e saber da sua capacidade e do poder transformador que você tem na vida. Aí sim, vamos ter mulheres fortes e homens fortes. Com certeza, né? E você falou um ponto aí muito interessante, né? Que eu costumo sempre levar isso em observação. É a questão desse cuidado, de você não permitir, entre aspas, né? A gente não permitir pode ser entre aspas, mas que você tenha muito cuidado, porque o que mais existe hoje são pessoas se aproximando de outros, e aí eu nem vou focar só nas mulheres, mas claro que principalmente nas mulheres, se aproximando para sugar aquilo que os outros têm de melhor. E é claro que a gente observa isso, e eu consigo ter a percepção que as mulheres, eles têm uma facilidade maior, não em todas, porque hoje, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres empoderadas e que não permite que isso aconteça. Mas tem muitos homens que se aproximam da mulher simplesmente para buscar um alvo que ele quer atingir, para chegar em determinado local que ele quer chegar e nunca leva em conta da paridade, de estar sempre se colocando que a mulher é igual a ele. Ele quer sempre colocar que a mulher é inferior a ele e aquele negócio que chega a gente denominar o próprio machismo, né? Então, eu falo isso da mulher, mas na verdade os homens também sofrem isso com outros que se sentem poderosos, né? Sentem poderosos e também quer fazer esse tipo de coisa. Eu queria, né, para a gente sair um pouquinho aqui, mas eu queria ouvir um pouco
e eu creio que as pessoas não estão participando aqui ainda, mas tem muita gente entrando. Daqui a um pouco eles fazem perguntas. Eu queria ouvir um pouco, Neia, da sua história de empoderamento, para servir de exemplo para outras mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Pois é, Dani. Em toda a minha vida, eu precisei lutar muito. Primeiro, lutar contra o preconceito. Eu tenho uma deficiência física no meu pé esquerdo. Quando eu tinha apenas 3 anos de idade, eu tive uma paralisia infantil. E eu fui crescendo e meu pé ficou atrofiado, então eu tenho uma perna menor que a outra. Então eu sempre tive dificuldades para andar. E as pessoas, muitas vezes, queriam me proteger, queriam dizer, não, você não pode brincar dessa forma, essa brincadeira não é para você, isso não é coisa para você. E aquilo, eu sabia que eu queria brincar, eu sabia que eu podia brincar, eu sabia que eu deveria estar naquele lugar. Então, eu comecei, já muito nova, dizendo para mim mesma que eu podia brincar, e se eu caísse, eu iria levantar, e se me machucasse, eu ainda assim iria entender mas que eu queria brincar, eu tinha muita clareza de onde eu queria chegar. Então, eu considero que minha primeira força foi vencer o preconceito e o limite. Muitas vezes é até quem ama a gente, nossa mãe, nossos amigos, a professora, todo mundo querendo te proteger. E ali eu já sabia o que eu queria. E quando eu não sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria, que era que alguém me punisse e me proibisse de fazer aquilo que eu gosto. Então, eu corria, eu caía, levantava, as pessoas me ajudavam. Nunca fiquei no chão. Sempre achei alguém que me desse a mão para me levantar. Então, eu considero que já muito nova eu saí da caixa. E quando a gente tem coragem de enfrentar os limites que o mundo coloca para a gente, você já está à frente de muita gente que tem medos. Porque a sociedade vai colocando na gente muitos medos. E é exatamente esses medos que vai paralisando as pessoas. Então, muitas mulheres, elas são paralisadas porque elas fazem parte de uma estrutura patriarcal, de dominação, de família, religiosa, que tudo isso vai limitando a gente. Depois dessa parte, eu inventei de morar no convento. E aí eu fui morar no convento para ser freira. E lá também a gente vive dentro de uma caixa, dentro de um padrão normativo que vai definindo o que a gente pode, isso aqui é para você, isso aqui não é, isso é pecado, isso não é. Então, assim, quando eu estava no convento, eu tive muitas lições de vida, que ali a gente aprende muito a convivência entre as pessoas, a gente aprende muito a questão do respeito humano, o respeito com a pessoa humana, mas a gente também aprende a obedecer os outros. E uma coisa que nunca coube para a minha história de vida foi ser obediente. Eu nunca fui rebelde, mas também eu nunca aceitei a obediência como um padrão normativo para a minha vida. Então, quando eu ouvia a palavra obediência, eu ficava pensando, por que eu preciso obedecer? Se eu sei o que eu quero e se eu sei que eu estou certa, por que eu tenho que obedecer? Então, muitas vezes, nós somos fruto de uma cultura que vai dominando a gente e convencendo que isso é pecado, que isso não é coisa para a mulher, que isso não é coisa para você, que tem uma família toda padronizada, que tem um padrão de família, que isso tua família não vive desse jeito. Você tem que respeitar aquele ambiente, aquela história, tudo isso. Então, foi uma experiência muito rica, mas eu digo sempre para as pessoas, lá eu era convidada a fazer 3 votos, de pobreza, obediência e castidade. Aí você imagina, você é pobre,
você é obediente e você é casta, sobrou o que na vida? Então sobrou muito pouco. E aí, tudo isso vai sendo, fazendo parte da sua história, da sua formação. Acredito que a minha vida espiritual, a espiritualidade, eu me construí muito, e hoje ainda me considero uma mulher religiosa, mas não moro mais no convento. Mas eu penso exatamente assim, que se você não sabe o que você quer, você primeiro tem que pelo menos saber o que você não quer. Você já elimina 50%. Então, isso cabe na vida familiar, em um relacionamento. Tem muitas mulheres que passam por um relacionamento abusivo e elas não têm o acolhimento nem da família, nem do esposo, nem da sociedade. Então, ela acaba sofrendo e tendo uma angústia pessoal muito grande. Então, é muito importante, e aí eu digo, porque por onde eu passo, eu falo da importância do autoconhecimento, do empoderamento, e o empoderamento, ele nasce dentro da tua essência, do teu ser interior, e aí você transborda no mundo. Então, eu sempre penso, nunca deixe que os outros definam a tua história de vida. É muito importante que o primeiro passo seja feito conscientemente por você, porque assim ninguém vai te paralisar. Eu sei que nós temos um poder, mas é um poder que está dentro de você. É uma força que só você conhece. E as pessoas que estão à tua volta começam a te admirar, começam a te observar e serão contagiadas com a tua força. Mas se você que está nos assistindo, você que ainda vai assistir essa live, quem ainda não segue Denis, siga ele lá nas redes. Também pode me seguir. Gosto muito de dialogar com as pessoas, porque eu acho que nós podemos trocar sempre conhecimento. E para sair do convento, Denis, eu precisei fazer história. Aí eu fui para a universidade, fiz o curso de História, depois me especializei em Psicopedagogia. Hoje eu sou mestra em estudo sobre mulheres. Então, por onde eu passo, eu falo de empoderamento feminino. Gosto muito, hoje eu estou com a blusa rosa, por conta da história do Outubro Rosa, mas eu gosto do lilás para a vida, porque eu acredito muito na força feminina, no empoderamento. Nós só vamos ter uma sociedade diversa e plural quando mulheres e homens puderem decidir. E eu sou vereadora e é um espaço extremamente masculino. O espaço da política é um espaço masculinizado. Quem escreveu as leis foram os homens. Quem escreveu a Bíblia foram homens. Quem escreve muito do que está normatizado na nossa sociedade são homens. Então, toda a minha luta e toda a luta do movimento feminista é para que mulheres e homens possam ter caneta, possam participar da sociedade, possam decidir, possam ocupar o espaço que você acreditar e que você quiser. Pois é, Néia. Tá aí, excelente história de Néia. Por que eu pedi, Néia, para tu contar essa história? E aí, antes de eu falar por que eu te pedi, eu vou fazer a salvação à galera que está entrando aqui, porque às vezes ele entra e não vê falar o nome dele e fica desanimado. Ah, não falaram meu nome. Então, deixa a gente mandar uma boa noite aqui para a Andrade, para Solange Almeida, para o Marketing Político 6.0, Vanessa, Rafael, Raquel, Tigo Maresco, Mari, Itácia. Se eu falar o nome errado é porque está escrito aqui, viu, pessoal? Eu não entendi. Fernanda, Mari, Vera, Esther, são muita gente, não vai dar para falar tudo não. Cabral, Silvandiras, tem muita gente aqui. E boa noite para todos vocês. E vai deixando as perguntas de vocês aí, que já eu respondo, Néia responde. Mas por que eu te pedi, né, para tu contar a tua história? Porque eu quero entrar nesse ponto do marketing digital. Vocês perceberam aí a história de Néia, né? Se ela desistisse
No primeiro obstáculo que apareceu, Néia não estava aqui batendo esse papo com a gente. E Néia não desistiu, e essa palavra nem está escrito nem no dicionário, não. Não está escrito nem no caderno que ela planeja as aulas, que ela planeja o discurso dela. Essa palavra de desistência não existe na vida de Néia. E não pode existir na sua também. Você que está me assistindo aqui. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero entrar na parte do marketing digital. Porque muita gente divulga o marketing digital hoje como se fosse principalmente na área dos negócios online. Como se fosse algo fácil, que você vai chegar lá e de imediato você já vai começar a ter uma renda financeira que vai te dar um empoderamento financeiro o mais rápido possível. E a realidade não é essa. E aí, quando muita gente entra no marketing digital, nessa linha de negócios, que hoje é um ponto forte do marketing digital, são os negócios online, muita gente entra achando que é fácil e tenta ali a primeira, segunda, terceira vez, aí bota o produto dela na vitrine digital, não consegue realizar vendas, e sabe o que é que a maioria faz? Desiste. Então, para você que está assistindo a gente nesse momento, pega essa história de Néia aqui como exemplo. Néia contou a história dela aqui e falou: a persistência é o que te leva ao sucesso. Se tu desistir diante dos obstáculos que tu encontra na tua vida, você homem, você mulher, nunca vai alcançar o sucesso. Então, nunca faça igual Néia. Tira essa palavra desistência e tenha muito cuidado com a obediência, porque ser obediente hoje parece ser aceitar tudo que vem de lá para cá. Não. Examine com muito cuidado o que está vindo até você e decida se você merece ser obediente, acatar ou não. Acho que essa palavra obediência é melhor tirar mesmo. Você analisa se você acata ou não aquilo que chegou até você. Néia, se você quiser falar mais algo sobre esse empoderamento, fale. E depois a gente vai falar sobre os seus produtos, seus livros, que eu sei que tem muita coisa boa. Mas fique à vontade, o espaço aqui é seu. Eu gostaria de falar mais uma história que eu gosto muito de trazer sobre a questão do empoderamento, que é o mito que nos fizeram acreditar que mulher no volante, perigo constante. Quem já ouviu isso um dia? Muita gente já ouviu e até reproduziu e até falou. Só que quando a gente vai para as estatísticas, os seguros de carro, por exemplo, têm taxas mais baratas quando é para mulheres do que para os homens, porque nos índices estão as mulheres como menor índice de acidentes fatais. E eu vou contar uma história que é bastante engraçada, e hoje eu dou risada, mas um dia já foi uma dor para mim. Quando eu comecei a aprender a dirigir, vocês sabem como é cidade pequena. Cidade pequena, todo mundo te conhece. Então, quando eu comprei meu carro, eu vinha lá na esquina, as pessoas começavam: ó, sai da frente que vem Néia. Imagine você ali com medo, quando chegar naquele quebra-mola, e aí você não conseguir passar a marcha e o carro morre. Imagine para quem está aprendendo. Isso aconteceu comigo centenas de vezes. Às vezes eu vinha, fechava o vidro do carro, com medo da opinião das pessoas, e até que um dia eu comecei dizendo: eu vou, e se o carro morrer, eu vou ligar, e vou mudar de rota, vou passar por outra rua, e não parei. E ali, a repetição, a tentativa, a persistência, a confiança. Com o tempo, no início ninguém queria pegar carona, depois as pessoas começaram a pegar carona aqui, acolá, tal. E aí eu comecei, viajava, quando eu não conseguia ir a 80, ia a 70, quando não conseguia ir a 60, ia a 40, depois fui aumentando para 60, para 80, para 100. E hoje eu vou na velocidade que eu estou confiante, às vezes até mais do que 120. Mas assim, por que eu trouxe essa história? Por quê?
Muitas vezes as pessoas dizem para você, pare, você não é capaz. E só vai continuar se você acreditar na sua capacidade. O marketing digital é muito parecido. Você começa, parece que não tem ninguém ali na sua audiência, parece que tá as pessoas ali filtrando a gente, mas nós não podemos nunca parar no primeiro quebra-mola da vida. Porque em nossa história terão vários quebra-molas. O carro pode até parar, mas você não pode parar, não pode desistir. Vá, que lá na frente você vai encontrar coragem, lá na frente você vai encontrar as pessoas que vão te incentivar, e lá na frente você vai ver que não tem mais quebra-mola, e aí vai ter uma estrada que você pode ir na velocidade que você confiar que você é capaz. Aí você pode se tornar uma pessoa imparável, porque o limite somos nós quem colocamos. E aí eu acredito muito que Deus vai dando para a gente a energia, a força, a capacidade que a gente vai buscando. Ele não joga, ele capacita todos, na medida que você vai se permitindo ser capacitada. Então, para as mulheres, para os homens, você precisa ser desafiado e desafiada todos os dias. Se não tiver um quebra-mola para você aprender, fazer a redução da marcha e depois seguir, você pula tudo. Ou então você paralisa porque o carro vai morrer. Então, na vida da gente é sempre um exemplo. Pegue esses exemplos para você pensar assim. Hoje eu digo para as pessoas, saia da frente, que lá vai Neia, porque eu vou passar. Com quebra-mola ou não, eu vou seguir. Então, em tudo que você se determinar a fazer, você precisa acreditar em você. Você precisa saber do seu potencial, da sua força, do poder que está dentro de você e que ninguém irá te tomar. Pois é, né? E a Ellen está falando aqui, né? Você vê, né, que a gente sempre encontra alguém que tem algo semelhante ali que a gente vive. A Ellen Santos está falando aqui, deu risada, e disse que é verdade. O marido dela fala que ela não leva jeito para dirigir. E esse, né? A Ellen falou isso aqui, e eu pensei numa coisa: os primeiros a tentar trazer outro estímulo e desanimar a gente, normalmente as pessoas que convivem com a gente, às vezes, a maioria das vezes é dessa forma. As pessoas que estão próximas a gente é quem acaba contribuindo com o nosso desânimo, porque talvez porque a gente confia muito nele, e aí a pessoa que está próxima a gente tem que ter muito cuidado, e nós temos que ter muito cuidado com quem está próximo a gente, porque pelo fato da pessoa confiar muito, quando ouve da boca daquela pessoa, acaba atingindo mais cheio do que quando você ouve de alguém lá fora, que você não tem aquele laço, né? E normalmente essas conversas vêm através de uma piada, através de uma brincadeira, vem sempre de pessoas mais próximas e acaba atingindo de uma forma maior, né? Com certeza. E eu vou te dizer, viu, Dani? E a gente precisa se posicionar. Se você não se posiciona na vida, a primeira crítica você para. E uma coisa que para mim é fundamental, a gente pensar. Por que que eu estou? Por que que eu comecei? E por que que eu não vou desistir? Qual é o porquê que você tentou aprender a dirigir? E assim, e dirigir não só o carro, mas dirigir a sua vida, os seus projetos, o seu propósito de vida, tudo que você acredita que você é capaz. Então, é muito importante que as pessoas se conheçam, se descubram. Não é egocentrismo, pelo contrário, é empoderamento. Você precisa se empoderar daquilo que você acredita, daquilo que você sonha, daquilo que você busca, de tudo aquilo que é a tua força. E, de verdade, todas as pessoas que conhecem as suas forças e as suas fragilidades, ela vai ter muito mais habilidade para ela vencer limites. Porque dificuldade todo mundo tem. Mas se você não
enfrenta, o mundo inteiro te paralisa. E uma coisa que é bastante importante nós lembrarmos, Deni, nada das piadas elas são por acaso. Por exemplo, quando nós éramos criança, a gente aprendeu a brincar de boneca, nunca brincar de carrinho. Quem brincava de carro eram os homens, quem brincava de bola eram os homens. A gente ia brincar de cuidar de tudo, do filho, da boneca, da casa, do livro, da escolinha, de tudo aquilo que era para ficar em casa, para ficar cuidando da mãe, do pai, do filho, do irmão, do cachorro, do papagaio, do periquito, de tudo. Então, quando a gente entende que nós podemos sim aprender a brincar de carro, aprender a brincar de bola, e a gente viu isso nas Olimpíadas, o sucesso das mulheres. Nas Olimpíadas, quantas medalhas as mulheres brasileiras trouxeram? E uma coisa que eu fico intrigada, que no futebol, por exemplo, que é o espaço mais machista, mais masculino que existe, no esporte, por exemplo, nós temos uma jogadora que é Marta, a história de Marta é linda. Agora, qual o salário de Marta e qual o salário de todos os outros jogadores que fizeram muito menos gol que ela, que tiveram muito menos títulos que ela? Então, assim, as desigualdades salariais não dá para a gente admitir que é normal. Então, quando a gente fala de igualdade, não é tomar espaço do outro, é equilibrar as desigualdades que foram construídas historicamente. Então, assim, até ensine sua filha a brincar de boneca, mas ensine também a brincar e gostar de carro. Ensine sua filha a brincar de escolinha, mas ensine também a ser uma boa programadora de sistema, de ser uma boa matemática, de ser uma boa motorista, uma boa jogadora, o que ela sonhar e desejar ser. Da mesma forma, são os homens. Então, assim, é muito importante que nesse processo de descobrir o nosso propósito na vida, nós possamos descobrir a nossa vocação. E nunca o que a sociedade vai determinando, esse determinismo aí, que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Pois é. E Neia, nas suas palavras aí, já trouxe um ponto importantíssimo. E aí, não é só as mulheres, não. Os homens também. Observa bem, para trazer para a sua prática, para trazer para o seu dia a dia. Eu vou pegar 2 pontos importantíssimos que Neia falou aqui, ó. A questão de ser obediente e o posicionamento. Olha, foi 2 dicas importantes. Se você não se posicionar e se você ficar sendo obediente a tudo que chega até você, olha, tem uma grande chance das coisas travarem ali na sua vida e não decolar. E se aqui nesse bate-papo, né, já está trazendo conteúdos como este, e sendo muito rico, e falando de empoderamento, a gente tem uma pessoa aqui assistindo, né, que é uma mulher muito poderosa da nossa região, que é exemplo de empoderamento feminino. Neuza Cadori está ali assistindo aqui com a gente. Um abração para ela, um abração para Josélia, todos vocês, né? Porque tem muita gente aqui, se for falar, a gente acaba não passando o que a gente quer passar para vocês. Então, se Neia passou esse conteúdo aqui para a gente, nessa dica aqui, imagina aí você, homem, você, mulher, se fazer a aquisição, se adquirir um dos livros de Neia, ou todos os livros de Neia, quanta coisa você vai aprender para se tornar uma pessoa, e aí eu vou falar com você, homem também, não só mulher, empoderada. O foco, o tema de Neia é empoderamento feminino. Mas imagine se você, homem, comprar um livro desse e estudar com a sua mulher, com a sua filha. Quanto você não vai se empoderar também lendo esse livro de Neia. E com isso, Neia, se você quiser colocar mais algo em relação ao empoderamento, mas eu queria muito que você falasse sobre o seu livro,
ao pessoal que está assistindo a gente. Então, eu tenho o livro Empoderes, eu faço parte de um grupo de coautores que lançamos o primeiro livro, que é 7 dias de mentorias, como você conquistar a sua felicidade, encontrando o seu propósito de vida. E o meu capítulo é sobre empodere-se, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Eu trago um pouco da história de vida, trago um pouco dos desafios que eu venci na minha vida. Muito deles eu já contei aqui, mas ali eu trago um passo a passo para você aplicar em 7 dias, para você se descobrir uma pessoa empoderada. O empoderamento, ele é treinável, ele é construído. Você vai se lapidando. Ninguém nasce empoderada, ninguém nasce independente, ninguém nasce autoconfiante. Você se torna, você aprende a ser. Você se torna uma pessoa mais amável ou uma pessoa mais agressiva. Isso é um processo de aprendizagem. Então, lá você vai descobrir isso. No meu segundo livro, que é um livro que está sendo lançado dia 19 de novembro, que Encontre a Sua Marca, e aí eu estou falando de autoconfiança, empoderamento e legado. Porque eu acredito que nós podemos construir o nosso legado já desde o nosso início de vida. Nunca espere chegar a 50, 60 anos para você pensar o que você vai deixar para o mundo como instrumento de transformação, de inspiração para outras pessoas que lhe conhecerão, já lhe conhecem. Então, empoderamento e legado. E um outro livro que eu estou com o coração partido, que está sendo lançado no próximo dia 29, em São Paulo, e como eu sofri um acidente no meu pé, estou impossibilitada de participar do evento de lançamento. Esse livro é singular, uma coletânea também, que histórias singulares que inspiram. Somos 11 coautoras do Brasil, de vários estados do Brasil, e vai ser lançado dia 29 de outubro em São Paulo. Eu estaria lá se eu não tivesse de moletas. Esses dias eu estou impossibilitada de fazer essa viagem, mas lá desse livro eu trago essa singularidade da minha história de vida. Nada foi fácil. Tudo foi construído, conquistado e aprendido. Aprendido com pessoas, aprendido com a minha história de vida, aprendido no berço, que para mim o maior presente de Deus é o nosso ambiente de casa, a nossa primeira escola da vida é a nossa família, a nossa comunidade, aquele lugar que a gente bebeu dos primeiros conhecimentos. Então, lá nesse livro eu trago muito desses saberes que nós aprendemos na nossa história de vida. Cada pessoa que passa na nossa vida nos ensina. Às vezes, até quando é aquela pessoa carrasca, valente. Lembra daquela professora que gritava, que lhe colocava no eixo? Eu tenho certeza que ela já lhe ensinou um dia. Então, ninguém é tão incapaz que não tem algo para ensinar para o outro. Então, nos meus 3 livros que estão, um já foi lançado e nós temos mais 2 livros sendo em pré-lançamento, eu trago exatamente tanto a singularidade como o poder da nossa marca pessoal. Para você se empoderar, você precisa identificar, saber qual é a tua identidade. Então, falar da marca pessoal, falar do empoderamento e falar da singularidade da mulher, do homem de sucesso que você pode ser ou que você já é. Então, eu não tenho assim uma receita pronta, mas é tudo um processo.
Você pode se tornar cada dia mais um diamante lapidado. Basta você acreditar em você. Esse é o primeiro passo. Não tem como você não acreditar em você e você esperar que os outros acreditem, que os outros lhe encorajem, que os outros lhe impulsionem na sua vida. Então, é sobre você. Você precisa saber qual o caminho a seguir. Você precisa saber também com quem você quer estar perto. Lembre de uma coisa que é importantíssima. É dita por capitalistas e tal. Eu sou feminista, sou uma mulher que busco muito o empoderamento político, mas tem algumas ideias capitalistas que eu condeno, mas tem uma visão que é do jeito Disney de encantar, que eu gosto muito de dizer que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você convive com pessoas otimistas, positivas, entusiasmadas, motivadas, com certeza você sai motivada daquele ambiente. Agora, o contrário também. Se você está perto de pessoas ásperas, negativas, medrosas, inseguras, incapazes de dar o passo seguinte, com certeza você vai ser contaminada também. Então, é muito importante. Você precisa entender que você é a média do espaço que você está ocupando, que você está convivendo, que você está bebendo daquela fonte. Se a sua família lhe ajuda no seu crescimento, você vai estar mais longe. Se a sua família tenta todo dia lhe paralisar, lhe frear, dizer que você está errado, que você está fazendo, você está com sonho ilusório, e você acreditar nisso, provavelmente você não avança. Então, coragem, empoderem-se de vocês mesmas, mulheres e homens, jovens, crianças. Hoje eu conheço um menino se descobrindo no digital como uma estratégia de negócio e como uma visão, e muitas vezes com mais facilidade do que eu ainda sou um pouco limitada no universo digital. Mas eu sou uma pessoa muito aberta. Todo dia eu quero aprender. E sei que eu posso aprender. Pois é, né? Daí eu tenho certeza, né, que as pessoas que estão nos assistindo aqui acabou de despertar o interesse, muitos que estão assistindo aqui, o interesse de fazer a aquisição de um desses livros. E além do link que tem aqui na descrição desse vídeo, tem um link aqui que você pode, e tem também o link para você ir para o Instagram do MEC, lá tem um link na bio que você pode estar buscando mais informações como adquirir esses livros. Você tem algum outro contato que você queira divulgar para que as pessoas que tiverem interesse entrem em contato para fazer a aquisição desses livros? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, então pode mandar uma mensagenzinha aqui no direct. Vou sempre estar atenta a cada conversa, a cada mensagem. Gosto muito de falar com as pessoas. Eu acredito muito que uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço, eu sou também mentora de grupos de mulheres, trabalho com treinamentos e com palestras. Tem uma palestra sobre empoderamento feminino, a arte de sorrir, empodere-se, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É uma palestra que eu já rodei, já fui em mais de 6 estados brasileiros, já apresentei para grupos diversos e gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de ajudar as pessoas e de despertar nas pessoas que se eu conquistei um espaço de empoderamento na minha vida, e eu me reconheço assim, uma mulher empoderada, uma mulher livre dos padrões normativos, você também pode se libertar, você pode também encontrar o seu empoderamento que pode estar adormecido. Eu conheço mulheres livres fazendo crochê, eu conheço mulheres livres vendendo sanduíche, eu conheço mulheres livres
fazendo o que gosta, escrevendo, vendendo seu livro, fazendo poesia. Nós temos a história de Cora Coralina, que foi uma mulher que viveu aprisionada dentro de uma estrutura do coronelismo durante décadas. E ela escrevia às noites, às madrugadas, escondido. Ela só pôde publicar o seu livro depois que o seu esposo faleceu. E nós temos muitas mulheres que vivem escondidas atrás de uma estrutura de dominação. Nunca é tarde para você se descobrir, nunca é tarde para você se libertar. Libertar primeiro dentro de você, dos seus medos, das suas inseguranças, das suas incertezas. E nesse sentido eu tenho muito para ensinar, para ajudar, para segurar na mão e dizer, você pode, você consegue, não desista. Pois é, sempre estar naquela posição e nunca desistir, sempre se posicionar como uma resistência ali no que tiver interesse, né, Neia? Você consegue alcançar o sucesso. Mas eu nunca vi dizer que alguém que desistiu ter chegado ao sucesso. Nunca. Então, se você quer alcançar o sucesso, se você quer ser uma mulher, um homem empoderado, uma mulher empoderada, nunca desista, sempre persista e vai em frente que o êxito um dia chega. Só não chega se você desistir, se não desistir um dia ele chega. Neia, tem outra coisa aí que você acabou não falando, mas querendo ou não, gostando ou não, é um meio de empoderamento. E tem muita gente que diz, eu não gosto. Eu não gosto de política, eu não suporto política. Mas não tem jeito. Hoje a gente come, bebe, fala, tudo quem determina são as normas que os gestores políticos determinam para a gente. E falando nisso para a gente já está mais de uma hora de live já, e o pessoal está só assistindo aqui. E depois a gente vai mandar um abração para todos eles aqui. Não estão comentando muito, mas estamos só assistindo. Alguns comentam, outros não. Mas, Neia vereadora, quais foram os principais obstáculos que Neia enfrentou aí nessa gestão política como vereadora? E hoje, sem dúvida, assim como a nossa deputada Neuza Cadore, Loure, que também está por aqui, são empoderadas no meio também da política, nós temos aqui uma pessoa bastante empoderada, Neia vereadora. Quais foram os principais obstáculos, Neia, encontrados aí nessa trajetória de gestão política e alguns, que não vai dar para falar todos, dos sucessos obtidos nessa trajetória? A primeira dificuldade é você ter coragem de colocar o seu nome para estar na política. Porque a gente acreditou durante séculos, durante décadas, que esse lugar realmente não cabia a gente. E a sociedade vai definindo que ali não é coisa de mulher mesmo, não. Porque tem que andar sozinha, tem que ir para festa, tem que pegar o carro e sair, tem que sair, não tem hora de voltar. Tem essa questão da superproteção. Então, esse é o primeiro desafio. Será que eu vou mesmo? Será que eu devo estar mesmo? Então, assim, é um lugar que parece que não nos cabe mesmo. Mas, quando eu entrei, decidi ser vereadora, foi por conta dessa necessidade da paridade, de ter mais mulheres ocupando cadeiras, não apenas 30% de vagas de candidatos. Não é sobre isso que eu defendo. Eu defendo que tenha cadeiras ocupadas por mulheres, não com vagas, muitas vezes até mulheres laranja. Aí Ipirá teve até essa história que ficou marcado, querendo ou não. É muito importante que as mulheres entendam que nós podemos ter um protagonismo ocupando cadeiras, nunca aceitando preparar cadeira para os outros. Eu sempre acreditei que nós, mulheres, podemos
na política, fazer a diferença acreditando nesse papel protagonista que nós temos. Há dificuldade? Há. Porque, exatamente como eu falei, tem muito essa ideia de que esse lugar não é nosso. Então, no período da campanha, é extremamente violento, é extremamente desigual, é extremamente agressivo. E nós precisamos saber por que estamos para você não desistir. Então, tem a desigualdade, tem o poder do capital que vai na contramão da gente, tem as forças ocultas que ficam tentando convencer nossa família, que é quem a gente mais ouve, para você não continuar. E tem várias coisas que querem paralisar a gente. Mas se você souber realmente o seu porquê você está ali, e se você tem um grupo de gente que segura na sua mão e diz, não desista que eu estou aqui do seu lado, você vai. E foi exatamente isso. Aqui em Pintadas, nós temos uma associação de mulheres, nós temos diversas mulheres que acampam essa bandeira, que defendem essa bandeira, e que tem sido para mim um incentivo para que eu não desista desse lugar de fala, desse lugar de representação da sociedade. Hoje nós estamos na Câmara de Pintadas nós somos 3 vereadoras de 9. De 9 vagas, nós somos 3 mulheres ocupando uma cadeira. Na verdade, éramos 2 e uma suplente entrou. Mas ainda somos subrepresentadas e estamos à frente de muitas outras cidades. Tem cidades que só tem mulher, tem cidades que não tem nenhuma mulher, e a cada dia esse lugar vai ficando mais difícil. Parece que onde nós poderíamos avançar mais, a gente tem retroagido. E por onde eu ando, eu falo da importância das mulheres não recuarem, das mulheres participarem sim, das mulheres ocuparem espaços de poder e decisão. Quando a gente vai para os espaços nos concursos públicos, a maioria das classificadas em primeiro lugar são as mulheres. Mas quando você vai para olhar os índices dos espaços de poder e decisão, onde são cargos ocupados, indicados por alguém, o ranking são os homens. Então, assim, não é por não ter conhecimento, é por falta de oportunidade que não conquistamos esse nível de equidade, de equilíbrio, de igualdade em igualdade de oportunidades. Então, assim, eu acredito muito que nós temos uma missão muito grande para lutar, para empoderarmos mais mulheres, para que mais mulheres participem do processo político, para que mais mulheres se posicionem e não permitam que ninguém defina o seu caminho se você não estiver consciente. É você que precisa saber para onde você quer chegar, onde você pode ir, e tudo aquilo que você quer conquistar. Então, o empoderamento político, ele é ainda um caminho que vamos precisar tirar as pedras, porque tem muita pedra no caminho que impede que as mulheres cheguem. Então, para mulheres e homens que passaram por aqui, que ainda vai nos assistir, eu sempre chamo a atenção. É muito importante observarmos como é importante que mulheres e homens participem das decisões. Na nossa casa, muitas vezes, tem muitas mulheres que entendem que tem que ser a continuidade do que ela aprendeu pelo pai dela, pelo avô. Então, muitas vezes, ela tem que esperar que um homem decida. Eu penso que nós podemos decidirmos juntos. E outra coisa, tem mulher que se sobrecarrega porque ela diz assim, não, só arruma esse armário eu, só sabe
guardar minha louça desse jeito eu, só sabe fazer desse jeito aqui eu. Quando meu marido me ajuda, vem fazer isso, bagunça tudo. Então, deixa isso aqui, porque é só para eu me estressar. Não faça isso nunca. Isso é você fazer tudo aquilo que a pessoa quer. Tenha paciência, ensine. Não é lhe ajudando, não. É participando com igualdade das tarefas de casa. Ninguém vai fazer igual a você, senão você mesma. Mas você pode ser humilde e aceitar que a outra pessoa faça parte dela do jeito dela, não é do seu jeito. Então, muitas vezes tem mulheres que se sobrecarregam porque ela fica com essa falsa ideia de que meu armário tem que estar do jeito que eu gosto, minha cozinha tem que estar do jeito que eu gosto, a casa tem que ser varrida sempre desse jeito. Não. Se eu divido as tarefas, eu tenho que aceitar que a outra pessoa tem a sua subjetividade, tem a sua singularidade, o seu jeito. Amanhã eu vou fazer do meu jeito, mas hoje meu filho me fez a parte dele, eu tenho que acolher e tenho que aceitar que ele está no processo. Vai chegar uma hora que você não precisa dizer todo dia o lugar de guardar o prato, o lugar de guardar a panela, o lugar de guardar o pano de prato. Então, é tudo uma construção e nós precisamos nos libertar dessa opressão que nós aprendemos. E nós somos donas de casa, domesticadas, porque nós somos construídas assim. Então, eu sonho com a sociedade que mulheres e homens participem do espaço privado e que mulheres e homens participem do espaço público. Que mulheres e homens tenham dinheiro, que mulheres e homens tenham liberdade, que mulheres e homens possam decidir o que quer, o que gosta de fazer e o que podem fazer. Eu nunca vou defender aquela sociedade em que a mulher prepara a mesa para os homens sentarem, a mulher arruma as mesas para os homens celebrarem, porque tem os altares que não somos mulheres lá nas igrejas, na sua maioria que estamos representadas. A mulher, eu sou católica, mas eu também faço autocrítica. Quem sustenta a igreja, a estrutura da igreja, são as mulheres. Na catequese, na liderança, na liturgia, na organização de tudo. Mas quem celebra ainda não somos nós. Isso é da mesma forma na política, isso é, às vezes, nas nossas casas, no nosso trabalho. Se você observar nas organizações, aqui em Pintadas tem muitas cooperativas, associações. Aí o pessoal vai lá e coloca as mulheres para serem secretárias, porque tem a letra bonita, porque são organizadas, porque faz isso, porque faz aquilo, faz relatórios, e os homens estão na tesouraria, estão na presidência, estão nos cargos do topo da pirâmide. A gente precisa quebrar essa pirâmide. E eu digo assim com muita certeza, que nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equilibrada e com mais justiça social também. Porque onde mulheres e homens participam, vamos ter igualdade de pensamento também. Porque até as receitas, as bulas dos remédios, tem muitos que foram pensados por homens para mulheres tomar. Então, a gente precisa virar a chave da sociedade, dessa história, que eu ainda acredito que é possível mudar. Eu não estou te ouvindo... Meu microfone estava fechado, e eu falo com o microfone fechado. Que bate-papo super interessante, rico em conteúdo foi esse de hoje aqui. A gente está chegando a 1h30 de live e parece que tem 10 minutos e a gente não se cansa. Se fizer a vontade, a gente vira a noite falando de coisa boa. Quando a gente fala, quando a gente faz coisa boa, é sempre assim. Eu acho, né, que o tema que nós escolhemos para esse bate-papo foi super interessante, porque marketing digital. O marketing digital hoje, o mundo digital hoje, ele empodera qualquer coisa. Você tem uma ideia, quando você parte para o digital, o empoderamento ele surge bem rápido. Imagina aí outros tempos atrás que a gente precisava convidar o pessoal para um evento, aí fazia ali no papelzinho e saía entregando. Hoje,
você passava ali um dia inteiro para entregar 100 pessoas. Hoje, em poucos segundos, você consegue entregar a 1.000, 1 milhão de pessoas através digital. Então, se você tem a sua ideia, se você tem o seu pensamento, um espaço ótimo para você buscar o empoderamento daquilo, para você buscar o fortalecimento daquilo que você defende, é o ambiente digital, é o marketing digital. Agora, vá consciente que dentro da área digital ainda tem muita gente ruim que vai lá tentar lhe enganar em determinado momento. Aí você tem que estar atento e não ser obediente. É isso, olha o que ela falou lá no início, que ela sempre foi desobediente, porque nem tudo que chega para você obedecer é a realidade. Então você tem que analisar bem. Então o ambiente digital é isso. E o empoderamento feminino, você viu aí que Néia deu show, aula, deu tudo aqui para a gente entender. Mas saiba que se você pegar o livro de Néia e fazer uma leitura, você já vai perceber que você vai aprender muito mais do que o que foi dito aqui nesse bate-papo de hoje. Então, basta você ir lá, ó, se você não estiver seguindo Néia ainda, segue o Instagram de Néia, chama ela no direct, bate um papo com ela está sempre online, é quase 20, aí, ó, o livro aí, né, Néia? Esse aqui é o primeiro, que somos 11 coautores, que fala dos 7 dias de mentorias. E aí aqui eu estou dando 7 passos para você descobrir o seu empoderamento com espiritualidade, com disciplina, com treino, com... Não, esse é o story, não posso falar tudo, senão você não vai querer conhecer o livro. Mas com autoconhecimento, com autoconfiança, você só se empodera quando você conduz as suas emoções positivamente, certo, gente? Eu conheço muita gente que carrega dores. E esse aqui, esse é o primeiro volume do Encontre a Sua Marca. Eu estou na coautoria do volume 2. É uma coletânea de 49 coautores. Na verdade, aqui traz todo um manual do personal branding e ensina como você definir com clareza a sua marca pessoal e a sua marca do negócio. Todas as pessoas que querem se posicionar ou numa empresa física, no negócio físico, ou no mundo digital, você precisa ter a sua identidade. Você precisa ter clareza como eu quero me comunicar. Então, a marca pessoal é um empoderamento. Para as mulheres, eu sempre digo que eu falo de empoderamento, não é o empoderamento do salto alto, mas é o poder que é seu. E o salto também faz parte, porque a nossa beleza, como você gosta de ser vista, como você gosta de ser apresentada, também faz parte da sua marca. Você se identifica, se reconhece. Se você gosta de uma maquiagem, se você gosta de um cabelo escovado, se você gosta de um black, se você gosta de uma trança, do jeito que você se reconhece, se identifica e gosta de ser vista. Aí você vai definir a sua marca. Então, é muito importante. E aí, esse manual aqui é um verdadeiro manual. Aqui tem especialista do autoconhecimento, especialista do marketing digital, especialista que fala sobre network, especialista que fala da importância do feedback. Nós precisamos aceitar, ouvir o feedback do outro, porque assim é que as pessoas crescem, quando você é capaz de ouvir. Tem a questão da comunicação assertiva. Se você se comunica bem, você vai à frente, você vai estar na frente. Então, o marketing digital, ele é um conjunto de poderes, de forças, de elementos. Não é só você ter uma rede.
Não é só você ter um perfil, é para além do perfil, é o que eu estou oferecendo e que público eu quero que consuma o que eu estou preparada para oferecer para eles. Então, é muito importante, e assim, eu fico muito feliz que quem participou dessa live, quem passou por aqui, são pessoas que têm afetivamente algum vínculo com o tema, ou com a gente, ou com já conhece o nosso propósito, ou está buscando. Então, assim, aqui é um começo, mas tem muito para você aprender, tem muito para você entender. Primeiro, entender quem é você. Se você se conhece, daí para frente você pode traçar o seu plano. Eu costumo mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha como fica a minha parede. Eu sou estudiosa, gosto muito de estudar. Ali tem os lembretes, ali tem meus planos, ali tem as minhas métricas, onde eu quero chegar, onde eu também... Ali tem as minhas dores, tem coisa que me paralisa, eu não sou uma pessoa perfeita. Então, eu preciso construir o meu mapa mental, eu preciso construir minhas ferramentas de produtividade. Eu trabalho na educação, eu sou professora concursada há 23 anos, eu estou na política, sou vereadora, eu sou militante dos movimentos de mulheres, e eu estou aqui também buscando me posicionar no digital. Então, para eu dar conta de tudo isso, às vezes as pessoas dizem, como assim? Eu digo, é organizando o nosso dia. Todo mundo tem 24 horas no seu dia, mas cada pessoa organiza o seu dia, o seu tempo, e faz o seu tempo valer mais. Depende da sua produtividade, depende das suas estratégias, da sua organização e de você se perdoar. Quando eu não dou conta de fazer isso, delegue para outras pessoas que estão perto de você que podem lhe ajudar. Então, assim, eu sempre digo que é importante que você se desprenda de algumas coisas. Minha mãe tem essa mania de dizer, isso só sabe fazer eu, ninguém faz igual. Eu digo, olha, eu não tenho ciúmes da minha filha, não tenho ciúmes da minha casa, qualquer pessoa pode fazer a vida, vou achar maravilhoso. Tem uma visita na minha casa, eu não vou servir a mesa sozinha. Eu mostro onde tem tudo para todo mundo compartilhar desse momento e ter o melhor momento de partilhar, tomar o café. Então, assim, é muito importante que a gente se desprenda de coisas pequenas para a gente chegar no mundo extraordinário que você acredita e que você quer. Pois é, Néia. Ângela já falou aqui que vai querer esse livro. Pois é, Ângela, chame. Assim que terminar a live aqui, pode mandar chamar Néia no direct lá, que ela vai conversar contigo. E com certeza você vai pegar o seu livro, você vai fazer a aquisição do seu livro. E vocês que estão assistindo a gente aí, se quiser, assim que terminar a live, Néia vai bater aquele papo com vocês. E, olha, se você não estiver seguindo ainda, segue lá o Instagram de Néia, porque está chegando muito mais novidades por aí. Para empoderar você, Néia está em fase de desenvolvimento de outros projetos aí, que vai empoderar você, mulher, que vai empoderar você, homem. Então, siga o Instagram de Néia para você não perder as novidades que está vindo por aí. E breve, já surge aí algumas novidades que vai ser um verdadeiro empoderamento de você, mulher, e você, homem também. Néia, bastante tempo de live aqui, o pessoal começou a participar aqui. Olga, Ângela falou aqui, você já tem seu posicionamento, precisamos trazer tudo isso para seu perfil. Muito bem, Ângela. Clodoaldo, Tyler, Coronel, muita gente. E a gente já passou aí, chegando a 2 horas de live. Você tem outro compromisso aí, né? Que acho que já até atrasou. Então eu acho que já dá para a gente dar uma pausa por hoje. E em breve aí,
você vai estar acompanhando muitas outras lives e com bastante conteúdo, cada vez mais rico do que o outro, para ajudar, para empoderar você que está aqui dentro do marketing digital. Vamos lá, né? Ou você quer cancelar o outro compromisso e virar a noite na live? Deni, eu quero só trazer uma coisa aqui, que quando você se empodera, você também pode ter clareza de quem você é e não ter vergonha de dizer quem você realmente é. E nós estamos no Brasil, aí eu peço licença do seu perfil, porque no meu eu já me posiciono assim. No próximo dia 30, nós teremos as eleições. É uma data determinante para também seguir definindo aquilo que você acredita. Então, eu sou, além de feminista, eu sou da esquerda, respeito todas as diferenças, todas as pessoas que têm opiniões diferentes das minhas, mas eu gosto muito de dizer para as pessoas, eu acredito em um Brasil onde as mulheres possam participar democraticamente do espaço de poder. Eu acredito em um Brasil em que respeita mulheres, jovens, crianças, homens, idosos, que respeitem a pessoa integralmente. Então, eu não poderia me omitir de dizer da importância do voto. O empoderamento político também tem a ver com isso. Então, para você que ainda está buscando se definir, o meu conselho é escolher o que temos de melhor, é votar no 3. E, de verdade, respeito quem tem opinião contrária à minha, mas esse é o meu papel social e político, de dizer para as pessoas que não dá para admitir que uma liderança que esteja num cargo tão importante envergonha a história brasileira. Como professora de história, eu não sei quais serão os próximos capítulos, como é que eu vou falar desse momento triste que o Brasil está vivendo, que nos envergonha quando a gente é representado lá fora. Então, de verdade, eu peço voto para Lula e peço voto aqui na Bahia para Jerônimo, um professor, primeiro grande educador que a Bahia vai conhecer conduzindo o processo da política baiana. Então, te agradeço, Denis, e agradeço também por você me permitir, na verdade, no final dessa live, para falar disso. Agora, voltando para o empoderamento feminino, para o empoderamento pessoal. Eu digo sempre, acredite em você. Se você é capaz de acreditar no potencial, no poder extraordinário que você tem, ninguém vai lhe parar. O mundo pode até colocar algumas pedras no seu caminho, mas você irá tirar essas pedras e fazer delas grandes alicerces para você seguir andando. Então, verdadeiramente, o meu conselho para você que ainda está engateando, ainda está buscando, ainda está aprendendo como eu. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Mas todo dia eu estudo, viu, gente? Ninguém aprende do vento. Você precisa entrar na frequência, na sintonia de um aprendiz todos os dias. E todos os dias você busca aprender algo novo, você pode tornar uma mente livre, extraordinária, capaz. E é exatamente mudando a sua mentalidade, superando as crenças que te paralisam, que te limitam, você pode ir mais longe. Então, siga firme, beba de fontes que serão inesgotáveis no conhecimento. Um grande abraço e obrigada a todas as pessoas que passaram nesse momento por essa live. Nélia, muito obrigado pelo conteúdo riquíssimo que você trouxe aqui nesse nosso bate-papo. E é isso, gente. É como eu falei no intermédio aí desse nosso bate-papo, sobre a questão de gestão pública. E Nélia falou muito sobre essa questão de obediência e posicionamento. E eu também me posiciono, Nélia, politicamente.
E aí eu chamo você aqui que está junto com a gente. O momento, o dia 30 é mais um momento dos mais importantes em nossa vida, que é o momento que a gente contrata aquele funcionário que vai nos representar a nível Brasil, Estado, e aí bem legislativo, que as pessoas, na minha opinião, não estão escolhendo de forma correta o nosso legislativo, mas não vamos entrar nesse método, vou me ater aqui ao dia 30. E o que é que eu utilizo para decidir meu voto, pessoal? Eu acho que você também devia utilizar isso. Você não precisa se basear no que a mídia diz, no que alguém diz lá do outro lado, no que fulano disse, me disse e aquilo outro. Não. Se baseie na seguinte forma. Temos dois candidatos colocados aí a nível de Brasil que você viveu os momentos com um e com o outro. Quando foi que você viveu melhor? Eu posso te afirmar, a minha vida, eu tinha acesso à gestão federal, a benefícios, recursos federal, como nordestino, como baiano, como ibiraense, quando o Luiz Inácio Lula era presidente. Esse que está aí, eu não tenho acesso a nada. Eu, como nordestino, como baiano, como ibiraense, não tenho acesso a nada. Então, eu escolho aquele que me representou melhor, que abriu as portas para mim e para as pessoas que estão ali ao meu redor, que é da minha, é como se diz na gíria, que é da minha laia. Então, eu tenho que apoiar quem me apoia. Eu não posso encher a bola de quem está só com canivetinho, com alfinete furando a minha bola a todo momento para esvaziar a minha bola. Eu tenho que encher a bola de quem enche a minha bola. E quem encheu a minha bola como presidente na história desse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E na Bahia, sem dúvida, Jerônimo, Wagner, Rui Costa e outros mandatários que teve aqui no meu estado, na Bahia, nem sequer eu tinha um espaço para dizer bom dia. Então, eu tenho que encher a bola de quem enche a minha bola. E você que está me assistindo também, tem que ser assim. Ajude quem lhe ajudou um dia. Não ajude quem está lhe esfaqueando pelas costas a todo momento. E claro que a gente tem que respeitar. Uma coisa é certa. Temos que respeitar a decisão de cada um. E dia 30, estou lá. 13 na Bahia, 13 no Brasil. E chamo você a fazer a sua análise e decidir o seu voto de acordo com aquele momento que você viveu melhor a sua vida e que aqueles da sua laia, como diz na gíria, viveu também momentos bons e não apoiar momentos ruins. Obrigado, Junéia. Obrigada e tchau. Um abração a todos vocês que estão assistindo aí. E se você não gosta de política, né? A gente finalizou assim porque é quem manda e desmanda na gente. Um abração e até a próxima oportunidade.